atenção. Então, sejam todos vocês todos bem-vindos. Estamos começando aí mais uma aula de matemática. E o tema da nossa aula hoje, de geometria, é blocos retangulares. Então, estamos aí na sequência de atividades 4. Fica aí no caderninho de vocês na página 99, aula 1 e 2, que é blocos retangulares. O objetivo dessa aula é reconhecer as grandezas de volume e capacidade, bem como as principais unidades de medidas, né? Estabelecendo aí a diferença entre elas. Também realizar as transformações de unidades de medida, múltiplos, submúltiplos, né? E padrão de capacidade, reconhecer aí a relação entre o metro cúbico e o litro, que é essa relação aí dos múltiplos e submúltiplos. Então, tem vários objetivos, né? E a gente está trabalhando também aí a habilidade desse tema é resolver e elaborar situações, problemas que envolvem medidas de volume, de prismas, de cilindros retos, incluindo o uso de expressos de cálculos em situações cotidianas. Então, hoje, explicitamente, a gente vai usar situações, problemas, observando, então, aí blocos retangulares, tá? Então, gente, retangulares. É muito comum, né, a gente analisar no nosso cotidiano alguns blocos retangulares. Quando a gente fala disso, explicitamente a gente está falando, gente, de figuras geométricas espaciais. Porque, por exemplo, até a aula passada a gente falou aí, em aulas passadas, de triângulos, falamos de retângulos, e aí, essas figuras aí são figuras que são figuras planas, né? Ou figuras planas, né? Triângulos, retângulos, pentágonos. A gente chama elas de figuras planas, né? Esse conceito aí da geometria plana ou geometria euclidiana. Agora a gente está partindo, então, para os blocos retangulares, né? Os famosos paralelepípedo, né? Que a gente tem esse nome aí comprido, paralelepípedo. É um bloco retangular que lembra aí bastante, a gente vê esses blocos retangulares nas ruas, né? É muito comum algumas ruas ter paralelepípedo, né? Enfim. Então, uma das coisas interessantes que a gente tem que verificar é associar, então, as figuras espaciais a objetos do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente fala de cilindro. Existem muitas latas no formato de cilindro, né? A gente tem aquelas latas latas de milho, de ervilhas. Antigamente tinha as latas de óleo, que era no formato de cilindro. Então, as figuras retangulares, as figuras, de modo geral, espaciais, elas estão associadas a objetos. Outro exemplo de blocos retangulares. Só um minutinho concluindo, você já fala. Aquela caixinha de giz que a gente usava na sala de aula, né? Então, aquela caixinha de giz é um bloco retangular, é um exemplo de bloco retangular. Pode falar, Jonathan. Eu ia falar, o computador é retangular também, né? O computador também pode ser considerado um bloco retangular, né? A espessura dele é só um pouco mais fina, né? Mas é um bloco retangular, sim. Pode se considerar um bloco retangular, né? A gente pode não ser assim, vamos dizer assim, uma figura, um poliedro, porque aí depois a gente vai ver também essa classificação do que é poliedro e o que não é poliedro. Porque da mesma forma que a gente tem as classificação dos polígonos, que são figuras que contêm lados retos, os poliedros também têm que conter arestas que são retas, né? As laterais dos poliedros são retas. E às vezes a gente pega, por exemplo, um computador e a gente vê que tem alguns pontos que ele é meio arredondado, né? Que é toda aquela estética que as lojas fazem para deixar o produto um pouco mais atrativo para quem vai comprar, né? Então ele acaba usando algumas funções que deixa alguns lados um pouco mais arredondados ou até mesmo curvos. Isso, olhando de maneira particular, não enquadraria como um poliedro, mas também como uma figura espacial, sim. Mas, dependendo do computador, se ele estiver bem organizado, ali bem alinhado, a gente pode enquadrar como um poliedro, entendeu? Acho que vocês
compreenderam isso aí, da gente dizer que às vezes tem um lado que não é aquela quina, né? Aquele encontro de retas, mais um pouquinho mais arredondados. Aí é o que não se enquadra nos poliedros. Mas, por exemplo, pessoal, a gente tem vários exemplos de poliedros, né? Então, todas as caixinhas, de modo geral, elas têm esse formato, que tem formato de paralelepípedo, é chamado de poliedros, né? Por exemplo, característica, né? Ó, são sólidos geométricos tridimensionais, ou seja, que tem três dimensões, e aí a gente começa a observar, né, que é o comprimento, a largura e a altura, né? Essas três dimensões. Tem faces planas, então essas figuras, de modo geral, elas contêm esse objeto. A gente vai ver falar bastante nesse nome, que é faces. Contém faces planas, bases, faces laterais, que são compostos de retângulos ou quadrados. Então, os poliedros, as faces laterais são retângulos ou quadrados. E faces laterais perpendiculares à base. Então, ó, a gente tem aí, quando a gente fala faces laterais perpendicular à base, é porque com essas faces laterais em relação à base, ela vai formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus com a base. Ó. Então, a gente tem a base superior, a base de cima, e a base inferior, que é a base de baixo. Então, se a gente for observar essa lateral, ela forma com a parte, né, com a base superior, um ângulozinho aqui de 90 graus, um ângulo reto, né? Ou, né, você tem os quadrados aí também, né, que vão formar ângulos retos. E a característica, como eu falei, ele possui comprimento, possui largura e possui uma altura. Então, aí essa tridimensionalidade, né, que existe, então, nos sólidos, é, nos poliedros, de maneira geral, nos blocos retangulares, né? E aí a gente vai verificar isso em vários lugares, uma piscina, as piscinas têm um formato de poliedros, né? Seguindo, volume. Aí a gente verifica que esses sólidos geométricos, eles têm essa característica de possuir, além de uma área, que é comum às formas planas, que possui área, né? Os sólidos geométricos aí possui também volume, que é a medida do espaço ocupado por um objeto tridimensional. É o quanto cabe dentro desse objeto. Quanto cabe dentro desse objeto, a gente fala que é o volume. A capacidade é o volume interno de um objeto tridimensional. E como é que eu determino esse volume? O volume, pessoal, é uma multiplicação, é um produto, né? Do comprimento pela largura pela altura. Quando eu multiplico essas três dimensões, comprimento, largura e altura, eu tenho então aí o volume. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, então. E aí eu começo com vocês aqui, por exemplo, com um exemplo aqui dessa caixa mesmo. Vamos pensar aqui, eu tenho essa caixa. Vamos dizer que essa caixa, ela possui, então, aí, um comprimento dela aqui, medindo aqui, então, 4 centímetros. A largura dessa caixa mede 2 centímetros. E a altura dessa caixa mede 1 centímetro. Então, qual vai ser, então, o volume dessa caixa? Então, se eu quiser determinar, então, o volume dessa caixa, basta eu multiplicar o comprimento, que é 4, vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 1. Então, o volume da minha caixa vai ser igual a 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então, vai ser 8 centímetros cúbicos. Então, a capacidade vai ser de 8 centímetros cúbicos. Essa é a capacidade. E aí, da mesma forma, né, a gente pode usar essa estratégia para determinar o volume de outros objetos. Vou dar um exemplo aí para vocês fazerem, espero que vocês tenham entendido, e a gente vai determinar. A família de Michel irá se mudar e, para transportar a mudança, contratar um caminhão-baú, cujas medidas das dimensões estão explícitas na figura abaixo. Determine a capacidade do baú desse caminhão. Então, vocês estão vendo aí a imagem. Aqui você tem, então, aqui, ó, o comprimento 6, a largura 3 e a altura 4. Eu vou fazer aquele mesmo esquema, mandar para vocês aí no chat o link.
e vocês vão responder rapidamente aí qual vai ser, então, a capacidade desse caminhão. Rapidamente aí. Seis pessoas responderam aí, ó. Vou estar mostrando aqui, então, a solução, as respostas de vocês. Então, ó, responderam aqui o Jonathan, o Eduardo, Luiz, Micael, Yasmin, Ana Carolina, responderam aqui, basicamente. E o legal aqui foi que todos que responderam aqui colocaram a resposta alternativa C, 72. Parabéns, gente. É sinal que vocês já estão entendendo aí o conteúdo aí. Muito bom. Resposta certa, todos acertaram aí. Gente, é isso. Então, ó, temos as dimensões, e aí o volume vai ser igual ao produto do comprimento. Como eu falei para vocês aqui, o comprimento é 6, a largura é 3 e a altura é 4. Então, a gente pode colocar que o volume vai ser 6 vezes 3 vezes o 4. Logo, 6 vezes 3, 18, vezes o 4. E aí, fazendo, o volume é igual 18 vezes 4, né? Ó, a gente pode pegar aqui, ó, 4 vezes 8, 32, sobre 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. O que dá 72 metros cúbicos. Sempre que a gente for falar de capacidade, pessoal, a unidade vai ser elevada ao cubo, tá? Então é uma coisa bem interessante a gente já se adaptar com a unidade. Por exemplo, se a dimensão é centímetro, o resultado é centímetro cúbico. Se é metro, metro cúbico. Se é quilômetro, quilômetros cúbicos, tá? Então essa unidade é sempre elevada ao cubo, elevada à terceira potência. Então a resposta correta é que vocês fizeram aí, ó, 72 metros. Você já brincou de cubo mágico? Ele é composto por vários cubinhos coloridos. E o objetivo do jogo é ir girando até colocar todos os cubinhos de cada face com a mesma cor. Um cubo mágico é formado por quantos cubinhos? Então a pergunta é essa: quantos cubinhos forma esse cubo mágico? Tivemos então 7 pessoas responderam. Vamos às respostas de vocês. Jonathan, Yasmin, Ana Carolina, Luiz Henrique, Micael, Eduardo, João Vitor. E aí, ó, tivemos aí, ó, 6 pessoas colocaram a alternativa D e uma pessoa colocou então a alternativa B. 1. Vamos então analisar então a resposta correta, né? Então, ó, vou voltar lá. Temos que analisar aqui, ó, basicamente que o cubo mágico é formado de vários cubinhos, ó. São esses cubinhos aqui pequenos. E aí ele pergunta: quantos cubinhos pequenos tem? Então, se a gente for analisar aqui, ó, no nosso comprimento, a gente tem, ó, 1, 2, 3. Então, são 3 cubinhos aqui. Na nossa largura aqui também, ó, 3. Em verde aqui vocês veem, ó, 3. E na altura, a gente vai ter também 1, 2, 3. 3 de altura. Então, para saber quantos cubinhos tem ao todo, a gente determina então o volume. O volume vai ser comprimento 3, multiplicado pela largura 3, multiplicado pela altura 3. Então, o volume é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, são necessários 27 cubinhos para preencher o cubo mágico inteiro. Alternativa correta, alternativa D. E aí a gente observa o seguinte, pessoal. Pegando esse gancho, a gente analisa então que o cubo a característica do cubo é que
ele tem o comprimento, a largura e a altura iguais. Então, a característica do cubo é que o comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Eles são iguais, têm a mesma medida. Então, por isso que fala, é cubo, né? Todas as medidas são iguais. Então, se o comprimento de um cubo é 2, a sua largura é 2, a sua altura também é 2. Se o comprimento é 5, a altura é 5, a largura é 5. Então, todas as dimensões do cubo são iguais, têm a mesma medida. E aí a gente pode entender o seguinte, que um decímetro cúbico representa, então, um cubo que tem 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de altura. Isso é 1 decímetro cúbico. É um cubo que tem, em todas as suas dimensões, 1 decímetro. Quando a gente fala 1 centímetro cúbico, é um cubo em que todas as suas dimensões têm 1 centímetro. Quando eu falo 1 metro cúbico, representa, então, um cubo onde todas as suas dimensões têm 1 metro. É 1 metro de comprimento, é 1 metro de largura, é 1 metro de altura. Isso é 1 metro cúbico. Ah, professor, mas por que você entrou nesse mérito de decímetro, de metro e de centímetro? É para que vocês abram, então, aqui uma porta para uma outra dimensão relacionada ao volume. Então, quando a gente começa a falar nisso, a gente abre aqui uma portinha para uma outra situação, pessoal, que é a situação do volume. O volume está relacionado com a capacidade. Quando eu falo em 1 decímetro cúbico, isso é a mesma coisa que eu estar falando de 1 litro. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, pessoal. Então, sempre que eu quiser saber, por exemplo, tem uma piscina, quantos litros de água cabe naquela piscina? Se eu não saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, fica difícil eu calcular o volume dessa piscina. Então, o decímetro cúbico é a porta, é a chave que abre essa porta para eu entender o conceito de litro. Por exemplo, quando eu tenho aqui, pessoal, ó, um recipiente. Temos aqui um recipiente. E esse recipiente aqui, ó, tem, então, as dimensões de, por exemplo, 3 decímetros por 4 decímetros por 2 decímetros. Então, quando eu quero saber quanto cabe aqui, eu vou fazer, então, volume. 3 vezes 2 vezes 4. Professor, eu posso fazer 4 vezes 3 vezes 2? Pode. Posso fazer 2 vezes 3 vezes 4? Pode também. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso é uma propriedade comutativa da matemática. Então, ó, vamos lá, então. 3 vezes 2, 6. 6 vezes o 4. 6 vezes 4, 24. Então, o volume desse recipiente é 24 decímetros. Se o volume é 24 decímetros, quantos litros vai caber, então, nesse recipiente? Nesse recipiente vai caber, então, 24 litros. Então, isso quer dizer que aqui cabe 24 litros de água. Me chama, tá bom?
Muito obrigado a todos vocês, a participação de cada um.